Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. E hoje, irmãos, vamos para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 18 ao 25, que fala da parábola do rico. Vou mostrar aqui o texto para a gente ler. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de herdar? Hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo que ele ficara muito triste, disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, essa parábola do jovem rico, também como é chamada, né? Ela está em Lucas, está em Mateus, está em Marcos. Ela fala do estado do homem quando aqui na Terra ele não sente necessidade de mais nada, principalmente por ser rico, né? Quando a pessoa tem dinheiro, ela tem um bom carro, tem uma boa casa, tem o melhor hospital para ser atendida, pode comprar o melhor remédio, né? Pode viajar para qualquer lugar. Então, na maioria das vezes, as pessoas não sentem falta de nada, né? Porque ela, quando esteve aqui na Terra, com todas essas coisas que o dinheiro pode proporcionar, ela esquece do do que espera do futuro, né? A pessoa tende a não pensar o que é que vai acontecer após a minha morte, né? Para onde eu vou? Aí fica aquela dúvida. Então, como a dúvida paira na mente de uma pessoa que tem muito, ela tenta viver ao máximo a sua vida, o máximo, usar ao máximo o seu dinheiro enquanto ela está viva, porque só tem uma vida. Ela acredita que só tem essa vida, então com essa vida eu preciso usar e fazer tudo aquilo que o meu coração desejar. Mas não é bem assim. Existe um Deus que vai julgar este mundo. O homem, ele herdou o pecado desde que o primeiro homem criado por Deus caiu, né? O Adão, ele pecou contra Deus na sua desobediência e o pecado em todo mundo. E assim todos pecaram, né? Então, todo o que Deus está fazendo neste momento, desde a queda de Adão até este momento e futuramente até a sua volta, é salvar. O objetivo de Deus é salvar pecadores, no qual todos nós somos um. E a gente precisa compreender essa palavra de, de Deus, de salvação que Deus nos dá, para a gente ter consciência do que vem pela frente. Muitas vezes, no caso aqui do jovem rico, por ter tudo, ele é, né? A pessoa fala, eu sou abençoado por ter tudo. Sim, é uma bênção você ter, ter riquezas, ter dinheiro, é uma bênção. Só que é uma bênção terrena. O Senhor Jesus diz na parábola que é melhor juntar tesouro no céu, porque a traça, nem um ladrão, nem a traça corrompe e nem um ladrão rouba, porque são eternos.
e a eternidade, que é o que Deus está oferecendo para todos nós. Pois essa vida aqui é momentânea. Não sabemos quanto tempo ficamos aqui. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer minuto. Então a gente precisa ter uma certeza do que vai acontecer após a nossa partida aqui na Terra. Então esse rico, ele tinha tudo. E ele estava inserido, né, na cultura, religião judaica. Ele conhecia Deus. Ele conhecia provavelmente a lei, porque ele disse que obedecia desde pequeno. Só que o Senhor Jesus, ele é Deus. E ele vai no coração de cada um de nós. O rico, ele chegou perguntando como hei de herdar a vida eterna. Ele simplesmente, por ter tudo, ele que estava cobiçando ter a mais da sua agenda ali, da sua vida, até a vida eterna. Ele viu que estava faltando aquilo. Só que o modo foi como ele quis ter essa vida eterna. Ele quis comprar ela. Ele cobiçou. Ele quis a vida eterna como um algo a mais de tudo aquilo que ele já havia feito. Então, o Senhor Jesus, olha que interessante. A lei, os primeiros mandamentos são 10 mandamentos da lei que Moisés deu no Monte Sinai. Dos 10 mandamentos, 3 mandamentos são relacionados entre a responsabilidade entre o homem e Deus. E os 7 mandamentos posteriores são relacionados entre o homem para com o homem. A responsabilidade do homem para com o homem, com o seu próximo. O Senhor Jesus disse que reduziu a lei em 2 mandamentos. Amai a Deus, toda força, todo esse entendimento, e amai o próximo como a si mesmo. Então, o Senhor Jesus, é interessante que ele vai aqui citar dos 7 mandamentos de responsabilidade para com o homem, ele cita 6 mandamentos. Ele vai dizer aqui, tu conhece os mandamentos? Como o Senhor Jesus vai pegar o coração desse jovem rico. Sabe os mandamentos? Aí Jesus cita, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele diz, tenho observado isso, tudo isso na minha mocidade. Aí Jesus diz, ainda lhe falta uma coisa. É justamente aqui, o 7º mandamento que o Senhor Jesus não mencionou, que ele mostrou para o jovem rico, o príncipe rico, onde ele estava pecando. A lei também, desses 7 mandamentos, Jesus citou 6, mas existe um, não cobiçarás. Então, o Senhor disse que faltava uma coisa. Só que o Senhor Jesus não citou o não cobiçarás. Ele citou um exemplo da cobiça. Então ele disse, vai, venda tudo os que tem, dê aos pobres, siga. Ou seja, e o rico, ele se recusou porque ele era muito rico a seguir Jesus, vender tudo para seguir Jesus. Então o Senhor Jesus pegou ele pelo coração. O Senhor Jesus mostrou a ele que o pecado dele, a não observância da lei que ele estava fazendo, era o dar amor ao dinheiro. Ele era avarento. Ele amava o dinheiro. Então ele não podia largar o dinheiro por outra coisa. Vender tudo para ficar pobre e seguir Jesus. Então, a vida eterna na qual ele queria também cobiçar, ele rejeitou por causa do dinheiro. Simplesmente. É melhor viver com dinheiro do que ter uma vida eterna sem dinheiro. Então, o Senhor Jesus, por ser Deus, ele conhecia o coração daquele jovem. E ele foi no ponto que ele precisava ouvir. Só que ele recusou ouvir. E
muitos de nós estamos nos recusando a ouvir a palavra de Deus. E muitos de nós procuram Deus por aquilo que Ele pode dar, mas não por quem Ele é. Nós devemos procurar a Deus porque somos pecadores. E por sermos pecadores, precisamos clamar pela salvação. Clamar pela essa vida eterna que o Senhor está nos dando. Mas tudo isso em arrependimento. E não dizendo que obedecemos todas as leis. Porque não fazemos isso. O jovem rico, ele achava que fazia isso. Mas o Senhor mostrou a ele que você não cumpre todos os mandamentos. E ele nem precisou dizer qual era o mandamento que ele não estava cumprindo. Ele só precisou citar um exemplo desse mandamento para provar que ele não obedecia a nada. E a palavra de Deus diz que aquele que desobedecer, pelo menos um dos menores mandamentos, é culpado por todos. E a condenação dessa culpa é a morte. Então, de fato, todos pecamos e, de fato, todos precisamos da vida eterna. Mas não como cobiça, mas como algo maravilhoso que Deus, em graça e amor, quer nos dar, nos mostrando esse amor pela obra do seu Filho na cruz. O Senhor Jesus pregado no madeiro para perdoar todos os nossos pecados. Ele perdoou os meus quando eu criei nele. Não sou perfeito enquanto estiver aqui na terra. Eu posso cometer um pecado, mas o Senhor me dá uma ferramenta que ele diz que se eu confessar todos os meus pecados, ele é justo para perdoar. Porque ele já pagou todos os meus pecados. Há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz. Ele sabia que eu ia nascer, então ele morreu por mim. Bem antes de eu ter existido. Porque ele é Deus. Não estamos falando de um simples homem. Estamos falando de Deus, gente. Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que está em todos os momentos das nossas vidas. Aquele que no crente habita dentro do corpo do crente. Deus habita num homem que crê no Filho. E a partir daí, desse momento, sua vida é guiada por Deus. Então, que não sejamos como o jovem rico para cobiçar as coisas de Deus, mas para crer e aceitá-las em amor, como Ele nos amou. E através dessa aceitação, dessa obra maravilhosa de Deus, passamos a ser seus filhos e servos desse seu reino maravilhoso, que Ele vai um dia implantar neste mundo, para que sempre haja justiça, haja amor, haja gratidão, haja união entre todos esses povos. Então, Deus, irmãos, Ele quer salvar pecadores. Não se orgulhe daquilo que você faz para ter a vida eterna. Porque você está cobiçando. Você só tem a vida eterna porque Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos salvos e morar com Ele no céu. Que possamos refletir essa passagem e entender quão maravilhosa é a obra de Deus. Deus está conosco e Ele quer salvar pecadores. E assim como Ele me salvou, te salvará, você que ainda não creu. Entenda que devemos retribuir levando esse amor, esse evangelho para todas as outras pessoas que ainda não creem. É só o nosso papel, ser testemunha de Cristo aqui na terra. Ter um andar diferenciado do mundo para iluminar os que estão em trevas. Amém? Que
essa passagem fique nos nossos corações, essa reflexão da palavra de Deus, que não devemos cobiçar aquilo que nem merecemos. Nós devemos aceitar de bom grado o que Deus oferece. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.